Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está iniciando mais uma aula, a nossa segunda aula de língua portuguesa. E ontem, né, eu deveria ter dito no início que começar a metade do caminho, mas hoje eu continuo. A segunda frase é: a disciplina é o caminho da verdadeira felicidade. Não existe nada que vá trazer mais felicidade do que a sua disciplina. A disciplina é você ter a verdadeira liberdade, porque quando você faz só o que quer, você está meio que indo nos sentidos das sensações, né? Então, a disciplina não, a disciplina é você escolher o que você quer, tá? Então, a preguiça te traz para ficar na cama, deitado, no edredom e tal. Essa é a preguiça, então não é a tua escolha, né? É meio que uma puxada ali. Agora, se você pensar, sem filosofia, tá? Sem filosofia, e tá muito confuso esse negócio que eu falei, mas eu não vou pagar porque eu quero continuar essa aula aqui. E hoje eu havia dito que nós iríamos aprender a diferença entre objeto indireto e adjunto adverbial. E então, vamos lá, né? Vamos nos pôr vestidos. Para tanto, precisamos ter aqui o início, o fim e o meio, tá? Raulzito, Raulzitinho. Então, gente, vamos lá. Ó, ontem nós vimos aqui algumas frases, né, importantes. Eu vou reiterar essas frases e aí eu trago para você a ideia, né, do tal do adjunto adverbial e do objeto indireto. Olha só, ontem eu comentei com vocês, nós tínhamos lá, né? Vamos lá, vou pensar aqui, vai, Rafa ama. Tá? Ama o quê? Rafa ama, vou completar o sentido, né? Esse verbo amar, ele não se basta, então preciso completar o sentido dele. Consequentemente, vou colocar aqui ama basquete. Rafa ama basquete. Basquete. Certo? Vou colocar aqui, ó. João. João gosta. João gosta, também não faz sentido, não consigo entender tudo que está sendo dito aqui. Rafa ama, beleza. O verbo está aqui, ele não tem sentido completo, preciso completar o sentido dele. A lógica da regência é essa. O verbo gostar também, ele foi dito aqui, eu não sei necessariamente o que João gosta, tá? Mas eu preciso preencher o sentido. João gosta de videogame. Videogame, certo? Então eu tenho aqui que João gosta de videogame. Agora eu vou colocar aqui também que Pedro Paulo, profissão pedreiro, passatempo projeto pandeiro. Pedro ofereceu. Pedro ofereceu. Também você vê que não faz sentido completo, então eu preciso completar o sentido disso aqui, baseado numa expressão que eu vou colocar aqui na frente. Ele ofereceu o quê? Ele ofereceu vinho. Vinho, tá? Ofereceu vinho. Mas não é suficiente para você, então você quer saber a quem ele ofereceu vinho? Ele ofereceu vinho a Jorge. Ofereceu vinho a Jorge. Beleza. E nós temos mais um caso, né? Nós temos mais uma situação que é, enfim, o Tenório. O Tenório, o Tenório tem. O que que o Tenório tem, Rafael? Então, o Tenório tem, ele tem o que? Ele tem medo. O Tenório tem medo. O Tenório tem medo. O Tenório tem medo. E tá bom, tá, para você faz sentido que o Tenório tem medo, tudo bem. Agora, medo do quê, né? Medo de jornalistas. Jornalistas. Certo? Então, aqui eu estou mostrando para você algumas lógicas que nós vimos ontem, né? Eu estava dizendo que a regência, ela busca para ver o entendimento sobre algumas palavras que não têm sentido completo, né? E aí ela exige que uma outra venha e a complete. Por exemplo, o verbo amar não tem sentido completo, ele precisa de um complemento. Aqui está o verbo gostar também, o verbo oferecer também e o verbo ter também. Correto? Isso aqui são todas situações em que o verbo precisa de complemento. O verbo precisa de complemento. Então, pessoal, todos esses casos aqui são casos de complementos verbais, né? Olha só, isso aqui é um complemento verbal, 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 isso aqui não, isso aqui é um complemento nominal, e esse é um complemento nominal, tá? Então, de novo, se você parar para prestar atenção, né? Nós temos o complemento verbal, que é quando você tem um termo completando o sentido de um verbo, olha só, complementos verbais, complementos verbais. Esses são os complementos verbais. E aqui também o meio do completo sentido do verbo ter e o de jornalistas completa o sentido da palavra, né? Nome aqui, medo. Então, esses são os complementos verbais e os complementos nominais. Agora eu vou colocar uma outra expressão aqui. Uma outra expressão aqui. Eu acordei. Eu acordei. Olha só. Essa expressão aqui, para você, ela mostra, você consegue entender o que eu estou falando? Eu estou perguntando para você. Você chega assim e fala, gente, eu amo. Para você não está claro, correto? Você fala, gente, eu gosto. Para você não está claro, não está completo agora. Gente, eu acordei. Você vê que parece que a ideia foi passada, né? Ela veio por completo. Então, se ela veio por completo, tenta me responder. Se eu colocar aqui do lado, eu acordei, né? Eu acordei cedo. Eu acordei cedo. Eu acordei de madrugada. Eu acordei cansado. Eu acordei na casa da vizinha. Na casa da vizinha, tá? Tudo isso aqui. Nossa, Rafael, não acordou na casa da vizinha? Vixe, aí é durinho. Então, olha só. Acordei cedo. Acordei de madrugada, acordei cansado, acordei na casa da vizinha. Tudo isso aqui, essas partes que estão em azul aqui,
Eu quero que você me responda. Responda-me. Toda essa parte aqui em azul, toda essa partezinha azulzinha aqui, ó. Tudo isso aqui em azul, me fala. Isso aqui é complemento verbal? Essas coisas são complementos verbais, gente? Isso aqui tudo é complemento verbal? Sim ou não? Sim ou não? Isso aqui tudo é complemento verbal? É complemento verbal ou não é complemento verbal? Nossa, agora eu tô pichando um negócio que não é isso aqui que eu quero fazer. É complemento verbal? Não é complemento verbal, né, pessoal? Isso aqui é o quê? Isso aqui não é complemento verbal. É o quê? É complemento nominal, então? Também não é complemento nominal, porque tudo isso aqui que está em azul não é complemento nominal, por quê? Porque o complemento nominal completa o sentido de nome. Nós temos dois tipos de classes de palavras, as classes dos verbos e as classes dos nomes. Ali nós temos o nome, ou é verbo ou é nome, e acordar é verbo, tá? Então eu não estou tendo um complemento nominal. Então complemento nominal não é nem a pau. É complemento verbal? Também não é complemento verbal. Por quê? Porque eu já disse que o complemento verbal é quando você completa o sentido de algo que você não tinha entendido por completo. E aqui, do lado esquerdo, nós não tínhamos sentidos completos com o verbo amar, não tínhamos sentidos completos com o verbo gostar, o verbo oferecer e o verbo ter. Agora aqui nós temos, nós entendemos completamente o que eu acordei. Eu acordei, pronto. Sim, a mensagem foi passada, eu entendi completamente o fato de que eu acordei. Tá, gente, agora se eu acordei bem, se eu acordei cedo, se eu acordei na casa da vizinha, todas essas coisas são coisas que não estão completando o sentido do verbo, não estão completando o sentido do verbo. Mas o que elas estão fazendo? Tá? O que elas estão fazendo? Elas estão fazendo tudo, mas não estão completando o sentido do verbo. Elas estão fazendo tudo, mas elas também não são complementos nominais. Não é complemento nominal, não é complemento verbal, então é o quê? O que que é? Essas coisas, você pode não saber o que é, mas você consegue entender o que está acontecendo aqui. Essas coisas todas estão juntas do verbo, não estão? Olha só, isso aqui está junto do verbo, certo? Junto do verbo, não tá? Você concorda ou não concorda? Junto do verbo. Então, ao invés de colocar junto do verbo, eu vou colocar um prefixo aqui, ad, né? Ad. Rafael, de EAD, de ensino à distância? Não, só AD, tá? Adjunto adverbial. Então, o que é o adjunto adverbial? O adjunto adverbial é aquilo que está junto do verbo, mas não completa o sentido de um verbo. É uma circunstância que vai ampliar o seu conceito a respeito do assunto, vai clarear, né, vai melhorar o seu entendimento, mas não é necessário. Todas essas coisas aqui, se eu acordei cedo, se eu acordei bem, né, tudo isso aqui não são necessários para a informação que veio a passar. Ontem choveu. Tá? De imediato, assim, né, pela lógica, você entendeu que houve uma chuva. Tá? A chuva ocorreu. Então, se choveu muito, se choveu pouco, se choveu de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, tudo isso são circunstâncias que vão melhorar o seu entendimento sobre o que aconteceu, mas a chuva você já compreendeu que ela ocorreu. Agora, se eu falar eu amo, também, Rafael, a gente entende que você ama, mas ama o quê? Eu tô falando sobre o quê? Eu amo o quê? Eu amo a vida, eu amo um carro, eu amo uma mulher, eu amo o basquete, o que que eu amo? Então eu preciso saber, a imagem da mensagem não foi passada. Agora, com o verbo acordar, com o verbo chover, com o verbo morrer, a mensagem foi passada. Se eu chego aqui e falo pra você, gente, o, o, o Zé do Caixão morreu. Aí você fala assim, nossa, verdade, morreu, né? Então, beleza, eu lembro dele, que ele contava história de terror na Band, da tarde, as histórias de terror lá e tal. Beleza, você sabe que o Zé do Caixão morreu. Agora, se ele morreu de madrugada, de noite, se ele morreu bem, se ele morreu como um pássaro, como é que morre como um pássaro, Rafael? Uma pedrada, tacava pedra nele, né? Não, na verdade dizem que morrer como um pássaro é você morrer em paz. Mas seja como for, nota que a mensagem foi passada. Se a mensagem foi passada, aquilo que fica do lado desse verbo, que já passou a mensagem por si, não é um complemento verbal. É uma coisa que está junto do verbo, mas não é complemento verbal. Então você coloca o nome de adjunto adverbial. Pronto, entendemos o que é o adjunto adverbial, certo? E agora que nós entendemos o tal do adjunto adverbial, nós precisamos melhorar o nosso entendimento sobre as coisas. Por exemplo, eu disse aqui para você, né, aquela mensagenzinha, né? Nessa nossas mensagens aqui. Por exemplo, João acordou, né? Não, João acordou não, vai. Na verdade, eu me arrependi de ter apagado essa minha mensagem. Me arrependi, cara, de ter apagado. E eu mudei a lousa, cara, essa lousa nova, eu não consigo entender como é que funciona tudo aqui, cara. E agora, eu sempre demoro para fazer as coisas né, que eu fazia antigamente com mais agilidade. Isso me irrita um pouco ou muito, mas tecnicamente, né, a ideia é que eu vá ter que fazer de novo isso aqui. Mas tudo bem. Veja bem, ninguém é mais que ninguém, veja bem, são nossos irmãos também. Tá? Mas, vamos lá, realmente vou ter que fazer de novo, mas eu vou dar uma pausa aqui, porque aí você não fica perdendo tempo. Ixi, eu não sei se eu interrompi a gravação aqui, porque eu não estou ouvindo o áudio. Deixa eu ver, ter que interromper, né? Vamos ver. Pronto. Agora sim, né? Voltamos aqui com as frases escritas e eu vou colocar aqui ao lado, né? Que eu acordei. Então, eu acordei. Eu acordei.
acordei. Você entendeu que essa expressão aqui, ela já passou a mensagem por completo. Aqui do lado, se foi cedo ou tarde, não importa, né? Acordei cedo, acordei tarde, essas coisas aqui estão todas circunstâncias, né? É, são adjuntos adverbiais, né? De modo, né? De tempo, né? De lugar. Então, são todas coisas que aclareiam o seu entendimento, mas não completam o sentido do verbo acordar. Porque o verbo acordar por si, ele já se basta. Aqui ao lado, pessoal, de alaranjado para preto, nós temos complementos verbais, né? Então, aqui você tem um complemento verbal, né? Aqui é um complemento verbal. Aqui também é um complemento verbal. Aqui também é um complemento verbal. Isso aqui você já aprendeu. Você já falou várias vezes, então, tudo bem. Só que você viu que eu já falei várias vezes e agora só vou mudar o nome. Ao invés de falar complemento, ao invés de falar complemento verbal, eu vou falar agora objeto. Objeto. Então eu vou trocar, pessoal. Ao invés de falar complemento verbal, eu vou falar objeto. Olha só, coisa simples, objeto. Agora sempre será objeto. Certo? Sempre será objeto. Então aqui do lado eu tenho um adjunto adverbial, que é um negócio que anda junto do verbo, olha só. Eu tenho aqui um negócio que anda junto do verbo, então aqui eu tenho junto do verbo. E aqui do lado, né, eu tenho o objeto. Objeto e junto do verbo. E olha só, só que ao invés de falar junto do verbo, eu coloco adjunto, adverbial. E aqui eu tenho o objeto. 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 Então, nota, pessoal, aqui eu tenho, então, um complemento verbal, que é conhecido como objeto. Aqui eu tenho também um complemento verbal, que é conhecido também como objeto. Ah, mas e aí? É tudo igual, né? Tá tudo objeto, objeto, só objeto. E agora? Então, eu tenho que diferenciar o tipo do objeto. O objeto, ele, às vezes, ele é direto e às vezes ele é indireto. Ele é direto ou ele é indireto. Ah, Rafael, agora começou a complicar. Complicou nada. Eu já falei até encher o teu saco que era complemento verbal. Você já sabe que é essa bosta. Agora eu só troquei de complemento verbal para objeto. E agora eu vou te mostrar o que é a diferença, né, entre objeto direto e objeto indireto. Só isso. E a única diferença é a preposição. Mais uma vez, a nossa querida preposição. Não é proposição, é preposição. A nossa preposição, ela vem agora te aclarear o seu entendimento. Por quê? Responde para mim. No caso do verbo amar, de amar para arroz, a conexão está acontecendo diretamente ou indiretamente? Existe algo aqui entre o verbo amar e a palavra arroz, que é o nome arroz? Existe algo entre os dois aqui? Ah, Rafael, não sei, cara, não sei, não sei. Olha para essa satanás desse espaço aqui. Tem alguma coisa aqui? Não tem, gente. Então a ligação aqui está sendo direta. Isso aqui é direto. E aqui embaixo, Rafael, daqui para cá, tem alguma coisa que está conectando os dois? Barata e gostar? Sim, o D. Então a ligação ela é indireta. A ligação ela é indireta, indireta, indireta. Tá? Então eu tenho objeto direto e objeto indireto. O que é objeto direto? O objeto direto ele completa o sentido de um verbo sem preposição. E o objeto indireto ele completa o sentido do verbo com preposição. E o verbo acordar aqui, ele por si já se basta, correto? Então, e se eu colocar aqui, acordei, né, de madrugada? Então, primeiro eu vou apagar esse pedacinho aqui. Eu vou apagar isso aqui para que fique mais claro o negócio aqui. Acordei de madrugada. Então, cadê? Apaga, 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 apaga. Acordei de madrugada. De madruga. De madrugada. Acordei de madrugada. Aí eles vão perguntar, né? Faça análise sintática do texto e respondendo. A expressão eu acordei e a expressão grifada, a expressão ali sublinhada de madrugada é equivalente sintaticamente à expressão de barata? De barata é a mesma coisa que de madrugada? Ah, foi assim, na preposição de madrugada. O verbo gosta, quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu acordei de madrugada. De tem preposição, acho que é a mesma coisa assim, né? Não é a mesma coisa. Por quê? Porque aqui o de madrugada está fazendo a função que está fazendo a função de adjunto adverbial. Do lado esquerdo, de barato está fazendo função de objeto indireto. Então, qual que é a diferença entre objeto indireto e adjunto adverbial? A diferença, né, é que o adjunto adverbial ele fica junto do verbo sem completar o sentido dele, muito embora eleve o entendimento sobre a expressão, mas não está completando o sentido do verbo, porque o verbo ali já se basta, ele é um verbo que já se basta por si só. E o objeto indireto, ele é um complemento verbal com preposição. Então a diferença entre objeto indireto e adjunto adverbial é que o objeto indireto ele completa o sentido de um verbo com preposição e o adjunto adverbial melhora o seu entendimento sobre o verbo, mas ele não é necessário para o seu entendimento sobre o verbo. Você sabe que a mensagem está sendo passada. Tá? Isso é bem interessante, pessoal. É bem simples, bem fácil. E aí nós temos que colocar nomes nisso, né? O verbo que já se basta, aquele que já passou a mensagem por si só, esse verbo, por exemplo, acordar, morrer, ventar, são verbos intransitivos, porque eles são estáticos, eles
não precisam de nada para andar para lá e para cá. Na verdade, eles não andam para lá e para cá, eles passam a mensagem está pronta. Só a sua curiosidade que vai querer saber mais coisas, que são os adjuntos adverbiais. Agora, por exemplo, o verbo amar, o verbo gostar, o verbo assistir, são verbos que eles precisam transitar de um lado para o outro dentro da mensagem, por isso que o nome deles são verbos transitivos. E os verbos que transitam de um lado para o outro são verbos transitivos, e às vezes eles são transitivos que se transitam de um lado para o outro diretamente conectados com o seu complemento verbal, que são verbos transitivos diretos, e às vezes eles se transitam de um lado para o outro, mas não diretamente, e sim com a ajuda de uma preposição, são verbos transitivos indiretos. A gente continua na nossa próxima aula deste modo que eu estou comentando aqui agora com vocês, tá? Então aqui, por hoje é só, pessoal, aprendemos aqui a junta adverbial e também o complemento verbal, que é o objeto indireto. Simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Espero que vocês tenham compreendido, espero que eu tenha me feito entender, tá? Um beijo do Mago, foco, força, fé, fala depois de mim tudo e vamos que vamos. Até mais. Tchau.